sabe? Ali eu cantava tão bom. Então é isso aí, beleza. Pô, e hoje estamos com o Xande aqui, da banda Popcore. Fala, Xande. E aí, rapaziada, tudo beleza? Bom, a ideia é fazer um bate-papo aí. Cara, você tá há muito tempo aí na área já, da música, né? Eu conheço sua banda de um tempo já, tem músicos de primeira que eu conheço desde... Eu lembro do Lucas desde... da banda de Bundas Boys. Bundas Boys, nossa, década de 90 arrebentava. E eu lembro que tem até antigamente até uma rivalidade. Se eu falar adolescente, o Éder tava comentando, adolescente tem umas rivalidades, né? Qual banda é melhor na cidade e tal. E eu lembro que até tinha tal, mais ou menos, vamos ver se fizeram assim, né? E hoje a gente é mais maduro, né, pra lidar com isso, né? Não tem mais essa rivalidade, assim, eu acho, entre a gente, assim, Antigamente era briga pelas intenções das menininhas, né? É outra história. Hoje virou um lado mais profissional, né? Naquela época não tinha redes sociais como tem hoje, na verdade, né? Sim. E é bom, aí você tá começando a produzir conteúdo autoral, aí fala um pouco aí da sua banda, do seu conteúdo autoral que vocês produziram, que você mandou aí, que a gente vai tocar daqui a pouquinho. A banda tem aí uns 9 anos já, né? A gente formou ela em 2011, então ano que vem a gente vai fazer 10 anos de banda já. Já passamos por várias versões, né? Já teve 6 integrantes, e a gente foi diminuindo, hoje a gente somos em 3 pessoas, né? Tem o Lucas no baixo, eu na bateria, o Pelic na bateria, eu no vocal e guitarra e violão. E o Robertinho... 5 braços, né? Ele chegou a tocar pra você já, O Robertinho tocou muito com a gente, né? Depois, de um período, ele saiu da banda e hoje ele tem um outro trabalho com uma outra banda, com o pessoal lá da Eletropop. Mas ele já não toca mais com a gente. E assim, hoje a gente toca só em 3. Então, os eventos que a gente faz é pra, né, nesse nível de banda que exige, né? E quando precisa se contratar alguma coisa a mais, a gente tem um parceiro com o pessoal do sertanejo. Aí a gente vai complementando conforme é o gosto do freguês. Vai de duo, de acústico até banda de formatura com dançarinos e tudo mais, o que o pessoal quiser. E eu tenho uma dificuldade pra cantar e tocar. Se eu fico muito... como eu sou muito ansioso, né, como eu sempre comento, cara, eu fico perdidaço, cara. E aí, tipo assim, eu me desencanei de tocar já. Quando eu tocava, eu fico só cantando mesmo. Isso quando eu não esqueço da letra. Na verdade, assim, vem de uma formação de músico de churrasco, né? Sim. O Éder é amigo meu há muito tempo, ele sabe, a gente começou lá, eu comecei a aprender violão em 2006, então já tinha mais de 20 anos já. E por conta de um amigo nosso, que inclusive essa música que vocês vão tocar daqui a pouco é dele, a música, né? A gente fez é do Vagão. Vagão das antigas também, né? Vagão das antigas, ele foi vocalista da banda, né? Eu entrei como um segundo vocalista ali pra tocar as músicas em inglês. E depois ele saiu e eu assumi o posto de vocalista principal. E aí depois aí veio esse trabalho autoral. A gente já tinha gravado uma música num estúdio em Águas de Lindóia, já uns 4 anos atrás. E esse ano eu resolvi, cara, esse lance de pandemia e pouco show pra fazer, a gente tava com pouca coisa pra fazer, né, esse ano. Eu falei, e aí, o que a gente vai fazer? Eu falei, cara, vou meter a cara em umas músicas autorais. Aí pintou a oportunidade de gravar no estúdio Casa dos Músicos, né, que é do Danielzinho e do Gustavo. E eles abriram as portas lá pra gente, fizeram um precinho mais bacana, por conta que a gente ia gravar um volume de música considerável, né, a gente gravou 6 músicas na Clips. E aí deu certo da gente gravar. E assim, vai no estilo mais ou menos que a gente já toca, né? As influências da banda lá, nacionais, é muito Skank, muito Paralamas, né? A gente tem lá as influências dos anos 90, Capital Inicial, Engenheiros do Havaí, mas é mais essa linha de praia, assim, Armandinho, né? Depois mais recente. E aí as músicas são mais ou menos escritas nessa linha. E aí quando o Vagão liberou essa música aí pra nós, eu fiquei feliz pra caramba que ele deixou a gente gravar, que era uma música que a gente já curtia bastante quando ele tocava, assim, nos churrascos e tal. Então, a formação de conseguir tocar e cantar é muito por causa de churrasco, banda de churrasco. Então, eu queria saber de você também, a gente sempre comenta aí o Éder aqui, né, nos bastidores, a questão do espaço para... Porque esse programa, a ideia é ter espaço para rock mesmo e pop rock, e tirar um pouco... eu falo até isso mesmo, tirar um pouco do espaço do sertanejo, mas para tentar quantificar um pouquinho melhor, ter uma quantidade mais justa, porque hoje a gente vê um espaço muito grande para sertanejo e para pop rock menos. Só que eu lembro quando eu comecei a tocar na final da década de 90 e no começo de 2000 ali, eu era adolescente aí, comecei a tocar, montar banda nessa época. Eu comecei a montar banda, eu lembro, Banda Zero Grau em 98. E aí o que acontecia? Eu tava na escola ainda, no Maia, e eu lembro que naquela época o rock, o pop rock, ele era
você ia em choperia, você não via sertanejo tocar. Era mainstream, né? O negócio era só pop rock. Então tinha muita banda aqui na região. Posso citar vários aí, né? Fazia muito sucesso Bandoleiros, acho que é Estigma, Balacobaco, Dr. Cuervo, o The Pop do Dance Boys, tinha o Empedrecina Sobrecarga. Então tinha muitas bandas. E hoje é exatamente ao contrário. Você tem muito sertanejo e quase nada assim de pop rock. E aí eu não sei o que você acha. Você acha que o mercado mesmo afunilou para sertanejo mesmo, né? Que a gente sabe que aconteceu isso. Mas às vezes eu acho que falta um pouco de atitude do pessoal que produz conteúdo começar a meter a cara, sabe? Aparecer mesmo, fazer movimento, porque o rock saiu da década de 80 de um movimento de revolução. E hoje você já veja um pouco mais, eu acho um pouco mais acomodado, assim, sabe? Questão de produção de conteúdo, de tocar, né? E de chamar pessoas, sabe? Chamar pessoas para montar grupos e etc, sabe? Eu entendo. Eu acho perfeito. Assim, a gente voltou, pra quem toca rock, gosta de rock, a gente voltou pro lugar que a gente era, né? O rock surgiu do underground, da cena alternativa, né? E aí, mais nos anos 80, com Bon Jovi, né? Com essas bandas famosas norte-americanas, a gente começou a ganhar um pique de estádio, né? E aí mais no final dos anos 90, começo dos anos 2000, no Brasil bombou. A gente pode citar várias bandas aqui, mas Charlie Brown, CPM22, né? O Detonautas Rock Club e várias outras que vieram surfando nessa onda que realmente lotava estádio, mas acho que a gente voltou para o nosso lugar. Com relação ao sertanejo, assim, cara, é o que vende, né? E quando você tem alguma coisa que vende, tem gente que consome bastante, então eles trabalham muito bem na questão de divulgação. Você vai em show dos caras, você tem 3, 4 participações, que é para o cara conseguir abrir porta nos eventos onde eles vão, e eles acabaram tendo mais espaço. Hoje em dia você tem muito mais lugar para que aceita esse tipo de som do que o próprio pop rock. A gente realmente foi delegado, acho que é o nosso lugar, né? E eu concordo com você, a gente precisava ter uma união maior das bandas e das pessoas que curtem mais esse tipo de som, para que a gente consiga formatar mais eventos, inclusive para mostrar essa cena autoral, que eu acho que é o que traz uma novidade, né? Porque assim, a gente vai tocar em show e a gente tá tocando coisa dos anos 80, dos anos 90, sim. Que é quando o rock tinha uma mídia, né, aceitada, grande, e são as músicas de sucesso. Então a gente tá falando de Barão Vermelho, né, de Cazuza. Então assim, falta uma cena organizada para que a parte autoral se sobressaia, sabe? Tem aí um monte de coisa que a gente poderia falar, que não dá para você falar como cantando sertanejo, que é sobre político corrupto, né? Que a gente poderia tratar no rock and roll, ou numa música um pouco mais pesada, mas a gente hoje em dia estamos sem essa ação aí. Muito lugar fechando e as coisas vão diminuindo. O que eu percebo é realmente isso, uma falta de união da galera desse lado para que os eventos comecem a bombar, sabe? Sim, pode falar. Então, eu quero falar um pouquinho sobre isso que o Xande estava falando, até para ele respirar um pouco, que é essa relação do rock. E eu estava vendo uma entrevista, eu tenho um problema, eu guardo a informação e muitas vezes não guardo o nome da pessoa, tem esse grande problema mental, esse cérebro de peixe. Ou eu guardo o nome ou eu guardo a informação. E nessa entrevista ele estava falando justamente sobre a questão de mainstream, e ele falava que o rock nunca foi mainstream, você acredita? Falou assim, o rock nunca foi mainstream, ele sempre foi para um nicho, foi para um grupo específico. Claro que ele teve um momento, igual o Xande estava falando, ele teve o seu momento que ele teve, né, ele estava um pouco mais em alta, mais aceitável, mas é isso mesmo que o Xande estava falando, né, a questão do underground, dele ter ficado mais no lugar que é de pertencimento dele, e é pro pessoal, né, para aquele nicho de pessoas que curtem, né, essa vibe da música do rock. E outra coisa, e ainda em relação ao rock, as pessoas ainda têm uma visão um pouco distorcida do próprio gênero musical, sendo que ele é multifatorial, né? O rock tem, inclusive a sua banda, né, Cristian, ela já é mais melódica, né? Tem umas músicas mais românticas, conta algumas histórias, tem um som mais brando, e aí tem aquele trash rock, né, que é aquele lixão que os caras cantam, que é um barulho do caramba. Eu particularmente não gosto, mas tem muita gente que gosta. Aí já tem também a relação daqueles rocks mais do pop, né,